Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de discipulado e novos membros da Igreja Presbiteriana de Matão. Hoje nós iniciaremos a aula 18 e o tema dessa aula é da certeza da graça e da salvação. Uma questão que existe entre os cristãos é a seguinte pergunta: será que eu posso ter certeza da minha salvação eterna? Alguns vão afirmar que não, que você não pode ter essa certeza e até vão achar que é um tipo de presunção. Alguém declarar a sua convicção na salvação eterna da sua alma. Essa doutrina da certeza da graça e da salvação vai tratar sobre este assunto e é sobre este assunto que nós começaremos a estudar hoje. Nós vamos ver que o Catecismo Maior de Westminster, na resposta 80, afirma o seguinte: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que neste estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. Ou seja, meus irmãos, o nosso Catecismo Maior, explicando sobre a doutrina da certeza da graça e da salvação, vai afirmar que o crente sim, que o crente verdadeiro, que o eleito, ele pode sim ter certeza da sua salvação. E essa certeza não estará baseada necessariamente em uma revelação extraordinária de Deus. Ou seja, eu não preciso que Deus envie um anjo do céu, eu não preciso que Deus me dê uma revelação, como uma visão, para ter essa certeza. As Sagradas Escrituras, elas vão nos ensinar que pelas promessas de Deus, pela habitação do Espírito Santo, o crente sim, ele pode ter essa convicção, essa certeza de sua salvação. E nós vamos agora então passar para os pontos bíblicos que vão dar base para essa doutrina. Primeiro, a certeza da graça e da salvação é uma experiência possível àqueles que creem, amam e andam em Cristo. Então, se você é um crente em Jesus, se você ama a Jesus de todo o seu coração, e se você anda com Jesus, significando que o seu caminho é dirigido pela palavra do Senhor Jesus, você pode sim ter certeza de que você receberá a salvação eterna. Você pode ter certeza que você está no estado de graça de Deus. E aí alguns versículos, algumas passagens para dar base a essa doutrina. Romanos, no capítulo 5, versículos 1, 2 e 5. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, observem o ensino do apóstolo Paulo nessa passagem. Ele afirma que nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus. E ele também afirma que por meio dessa fé nós recebemos a graça na qual estamos firmes. Então, aquilo que nos deixa firmes em relação à nossa salvação é a graça divina. Aquilo que nos faz entender que nós não cairemos
finalmente do estado de graça é a fé na graça divina. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ou seja, em que o cristão pode se gloriar? O cristão pode se gloriar no seguinte: eu sou salvo pela fé no Senhor Jesus, eu fui justificado pela obra do Senhor Jesus, eu recebi a graça de Deus e agora eu tenho certeza que eu receberei a salvação eterna pela obra de Cristo, pela graça de Deus que eu recebo pela fé. Ainda, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo nos diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Desculpa, irmãos, eu me enganei. Eu li 1 Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Muito bem, diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, mesmo em meio a sofrimento, ele não perdia a sua esperança, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer que esse Deus Todo-Poderoso, ele tem esse poder para guardar aquilo que foi confiado a ele até aquele dia. O que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou enfrentando acusações, eu estou preso por causa do Evangelho, mas eu não me envergonho disso. Não me envergonho do Evangelho. Porque eu sei que Deus é que me salvou pelo Evangelho da graça. E eu sei que esse Deus é poderoso para guardar a minha salvação. Ou seja, eu não irei perder a minha salvação. Eu sei que o Senhor irá guardar a minha salvação, Ele irá guardar a minha fé, Ele irá me preservar até aquele dia. Ou seja, a certeza que Paulo tem de que será salvo para o dia eterno é o poder gracioso de Deus. E ainda, o apóstolo João também destaca essa doutrina em sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 13. Então, 1 de João, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João nos ensina: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Louvado seja Deus. João está falando: meus irmãos, eu estou escrevendo essa epístola para vocês. Ela é direcionada especificamente para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Essa certeza, então, de salvação, ela só é possível àquele que crê em Jesus como seu Salvador. E João está dizendo: eu estou escrevendo para vocês que creem, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês têm a salvação eterna. Vocês podem se sentir seguros da salvação eterna, já que vocês creem no nome do Filho de Deus. Portanto, meus amados irmãos, a certeza da graça e da salvação eterna não está baseada em nossas virtudes, em nossa perfeição moral, em nosso mérito, em nossa dignidade. A certeza da salvação eterna está baseada na obra do Senhor Jesus Cristo, está baseada na graça de Deus e está baseada nas Escrituras, que diz que aquele que é eleito, ele pode descansar seguro, ele pode acreditar na salvação eterna, porque a palavra de Deus é verdadeira. Um segundo ponto é o seguinte: a certeza da graça e da salvação é uma infalível segurança da fé. E aí nós podemos, meus amados irmãos, retomar a Romanos no capítulo 5, e vocês vão ver que existem outras passagens aí, mas eu quero retomar Romanos aqui no capítulo 5 e no versículo 2, para destacar
este versículo, onde Paulo fala, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a certeza da graça e da salvação é uma coisa que nós podemos nos apropriar e nós podemos vivenciar pela fé. Fé aqui, meus irmãos, significa a confiança nas promessas de Deus. Significa a confiança naquele que não pode mentir. Significa confiar que Deus disse o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu tenho fé nessa promessa do Deus que não pode mentir. Essa certeza, então, não está baseada em mim mesmo, mas está baseada na promessa daquele Deus que não pode mentir, é pela fé. Alguém pode dizer também, mas como vocês podem ter certeza de que existe até mesmo uma salvação eterna? A palavra de Deus nos fala, irmãos, que a fé é a certeza dos fatos que nós não podemos ver. Então é pela fé que tanto eu acredito na vida eterna e é pela fé que eu acredito e tenho segurança de que receberei essa vida eterna, porque o Deus Todo-Poderoso, ele não pode mentir e ele prometeu na sua palavra. Na palavra do Senhor ainda aprendemos, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Então, se você crê no nome do Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. É uma promessa divina. E Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se engane. Dentro do meu coração, eu posso ter a certeza da graça que me alcançou, na qual eu permanecerei firme. Eu posso ter certeza de que Deus irá me salvar por meio do Senhor Jesus. Um terceiro ponto é o seguinte: a certeza da graça e da salvação pode vir a ser abalada, diminuída e interrompida. O fato, irmãos, de termos a certeza da nossa salvação não quer dizer que nós estamos dizendo assim, olha, eu tenho certeza que eu vou ser salvo porque eu não vou pecar mais. Porque até a volta de Cristo, até a glorificação do nosso ser, nós ainda conviveremos com o pecado que está dentro de nós. E por conta desse pecado, essa certeza que nós temos da salvação, ela pode vir a ser abalada. O crente, se ele pecar, uma das consequências é que a sua confiança em Deus, ela pode ser enfraquecida. Ou mesmo, irmãos, diante de um problema ou de uma provação que nós possamos enfrentar em nossa vida, em algum momento nós podemos ter até alguma dúvida, será mesmo que eu vou ser salvo? Isso é possível acontecer. Isso aconteceu na vida de crentes da época bíblica. Por exemplo, o rei Davi. No Salmo 51, nós vamos ver aí o Salmo 51, alguns versículos deste Salmo. Este Salmo que é um Salmo onde o rei Davi está fazendo uma confissão dos seus pecados, onde o rei Davi está passando por uma penitência do pecado que ele cometeu. Ele vai fazer então algumas declarações. No versículo 1, o rei Davi diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja bem, mesmo um crente verdadeiro, ele pode cometer transgressão da lei de Deus, ele pode cometer pecado, e é importante que ele tenha consciência disso, do erro que ele cometeu, quando ele cometeu. No versículo 8, o rei vai dizer, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. A compreensão de Davi é, eu pequei, eu transgredi a lei de Deus, Deus está me disciplinando espiritualmente, Deus está esmagando os meus ossos. Ele usa essa figura para falar do sofrimento que ele está enfrentando por ter transgredido a lei do seu Deus. E aí no versículo 12, ele vai clamar ao Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário.
Então, nesse momento de pecado, de sofrimento por ter desobedecido a Deus, Davi não sentia em seu coração a alegria da salvação. Davi não sentia em seu coração a convicção da salvação. É por isso que ele vai clamar a Deus para que Deus restitua a ele essa alegria, para que Deus restitua a ele essa convicção. Então, irmãos, nós vemos aqui pela palavra do Senhor que é possível sim, que em algum momento, por um pecado cometido, por uma provação muito grande, o crente não sinta a alegria da salvação, a convicção da salvação, porque vejam, irmãos, nós ainda não somos perfeitos, ainda há em nós fraqueza, ainda há em nós fragilidade, ainda há em nós pecado, mas é por isso então, se você em algum momento disser, olha, hoje eu não sinto a salvação na minha vida, não quer dizer que você perdeu essa salvação. E o próximo ponto vai nos dizer o seguinte: a certeza da graça e da salvação pode, no tempo próprio, ser restaurada. Possível então que por alguma situação na vida você sinta, eu estou distante de Deus. Eu não sinto a graça da salvação operando em mim. Mas isso pode ser restaurado, meu irmão. Se houver arrependimento, se houver confissão de pecados, essa graça e essa certeza podem ser restauradas na sua vida. O apóstolo João nos ensina em sua primeira epístola: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós somos mentirosos, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. O pecado, então, na vida de um cristão, ele pode entristecê-lo, fragilizá-lo espiritualmente. A disciplina de Deus espiritualmente pode também, nesse momento, fazer com que ele sinta o peso de ter transgredido a lei de Deus. O caminho é a confissão. Se houver confissão verdadeira, se houver arrependimento verdadeiro, essa alegria e essa convicção de salvação serão restaurados. O próprio rei Davi vai nos dar esse testemunho. No Salmo 32, do versículo 7 até o versículo 11, o rei Davi diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Então, irmãos, neste salmo aqui, neste mesmo salmo, nos versículos anteriores, o rei Davi fala do seu sofrimento por ter cometido pecado diante de Deus e por não ter confessado o pecado. Mas agora, a partir do versículo 7, ele vai agora se sentindo perdoado por Deus, depois de ter confiado, depois de ter confessado os seus pecados. Ele vai dizer: o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa os pecados. Ele vai dizer: muito sofrimento o ímpio vai passar, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Eu posso cair no pecado, eu posso ter diminuído a alegria de minha salvação, a certeza de minha salvação, mas se o crente verdadeiro, ele se arrepende, ele confessa ao Senhor, ele pede: Senhor, restaure a minha fé, restitui-me a certeza da salvação. O Senhor Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, vem e restaura esse crente, de forma que a convicção da salvação, ela é fortalecida novamente no seu coração. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Não por nossos méritos, não por nós mesmos, nós temos a garantia da salvação. Nós temos a certeza da salvação. A certeza da salvação em nós não é nenhum motivo de orgulho pessoal. Nós temos a certeza da salvação
pela obra do Senhor Jesus Cristo, que nos justificou e nos colocou em paz com Deus. Temos a certeza da salvação porque recebemos a graça de Deus na qual estamos firmes. Temos a certeza da salvação porque aquele que prometeu a nossa salvação é aquele que não pode mentir, é o Deus Todo-Poderoso. Mas temos também consciência que ainda pecamos, e quando pecamos, essa alegria e essa convicção pode se enfraquecer. Mas temos também a boa notícia que, se confessarmos o nosso pecado, o Senhor há de restaurar a nossa fé, a nossa alegria de salvação e essa certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Se você é um crente em Jesus fiel, tenha certeza que Deus há de salvá-lo. Em nome de Jesus. Numa próxima aula, nós iremos concluir a doutrina da certeza da graça e da salvação. Que Deus te abençoe.